Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. A gente está começando uma série de entrevistas aqui com os nossos ex-alunos. A gente tem uma grande satisfação de receber o Reuli Cordeiro hoje com a gente. O famoso Reuli, a gente já publicou um vídeo dele recentemente, que ele fez a gentileza de gravar para a gente, contando um pouco da trajetória dele como preparativo, como aluno, enfim, como candidato a aluno de medicina. Ele foi nosso aluno no passado, teve uma trajetória muito legal, muito interessante, que ele vai contar daqui a pouco, e hoje é estudante de medicina e tem muita coisa interessante para falar com a gente. Então, Yuri, seja muito bem-vindo, é uma satisfação falar com você. Obrigado vocês pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa jornada com a galera que está prestando prova. Eu sei o quanto é um momento muito difícil em vários aspectos, né? A preparação, a vida social e as angústias que a gente cria. Então, assim, se eu puder diminuir pelo menos um pouquinho disso para vocês, eu já vou estar muito feliz. Com certeza. Yuri, o pessoal que está nos assistindo, eu já aviso que ele deixou um vídeo, como eu mencionei, ele gravou um vídeo muito legal, contando em mais profundidade, detalhes pessoais, inclusive, dessa trajetória. Está aqui o link aqui embaixo para vocês verem, não deixe de assistir. Mas eu vou já a fundo perguntando direto. Yuri, assim, por que medicina? Por que essa escolha em particular? Para quem está, inclusive, tentando compartilhar dessa mesma trajetória que você, é algo que você sempre quis? Que pessoa ou que evento te inspirou a escolher essa carreira em particular e não outra? Eu sempre gostei muito da vivência científica, assim, né? Eu sempre fui aquele cara mais nerd, mais das ciências, assim. E eu lembro que no meu ensino fundamental, primeiro contato, assim, com ciência, foi no final do sétimo ano, mais ou menos. Eu comecei a assistir uma série que chamava Poeira das Estrelas. Era Hum. com o Marcelo Gleiser e foi uma série do Fantástico. E naquela época, assim, eu me empolguei tanto com os conhecimentos de astronomia e de saber a origem do mundo, a origem da humanidade, que aí nessa época eu queria muito ser astrônomo, assim. Aí eu coloquei que eu queria muito ser astrônomo, e aí na época eu comecei a pesquisar quais que eram as universidades que eu podia estudar. Inclusive a FRJ era um dos que tinha um curso muito forte e tal, e aí queria muito fazer isso. Aí na sétima série teve uma professora assim que me marcou muito, a Josi. Eu lembro que ela estava dando aula de sistema cardiovascular para gente e ela levou o estetoscópio do marido dela, que era fisioterapeuta, e também levou um esfigomanômetro para ferir a pressão na sala de aula. E aí ela ensinou para a gente como que aferia a pressão arterial. E aí eu fiquei fascinado assim pelo sistema cardiovascular. Caraca, eu quero muito fazer medicina. E aí esse foi o primeiro start assim. Só que, assim, na época, eu vim de uma família muito humilde, então eu só via duas possibilidades de fazer medicina. Ou você era muito rico para pagar 7, 8 mil reais de mensalidade na escola médica, ou você, assim, é um gênio para passar numa faculdade pública. Eu só via essas duas possibilidades. Falei, como eu não sou nenhum nem outro, não vai rolar para me fazer, vou abandonar e, assim, vou atrás de outra coisa. E aí, nesse período, eu comecei a buscar áreas mais ligadas, assim, à saúde, mas que não fossem tão concorridas quanto a medicina. E aí, nessa época, eu pensei em fazer biomedicina, aí eu pensei em fazer medicina veterinária, então, tipo, ficou muito ali na área da saúde. E meio que deixei a medicina de lado. Aí, mais para o final do ensino fundamental, eu comecei a gostar muito de exatas, comecei a me dar muito bem em matemática, começou a entrar mais a parte de física, que é uma matéria, assim, das minhas favoritas, comecei a aprender mais química, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer engenharia. Eu falei, vou fazer engenharia porque é das exatas, é o que eu gosto, e é isso. E aí, quando eu fui para o ensino médio, que aí já foi com bolsa, eu consegui uma bolsa, né, para ir para o Rio, e aí no Rio eu gostava muito de exatas, comecei a fazer grupos de matemática avançada, fui monitor de matemática no primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, não, é engenharia mesmo que eu vou fazer e pronto. Mas assim, sempre tinha, sabe, quando tinha uma aula de biologia, quando tinha alguma discussão sobre algum problema de saúde, sobre temas tipo hipertensão, cirurgia cardíaca, dava aquela mexida, sabe? Nossa, talvez seja isso. Mas mesmo assim eu não tinha muita coragem, assim, porque eu ficava pensando, nossa, tem que ter responsabilidade com a vida das pessoas e é muito difícil também passar. Enfim, acho que não é para mim. E aí na escola eu conheci a doutora Cristiane Murat, que foi minha pediatra, né, durante o ensino médio. E aí, assim, dali para frente foi, sabe, tipo, é medicina e pronto.
né? Eu lembro que eu conversava muito com ela e ela falava assim, não, Reuli, esse medo que a gente tem de início de como que vai ser ser responsável pela vida de alguém, se eu fizer algo errado, o quanto isso pode impactar na vida de outra pessoa, é um medo extremamente saudável. E assim, se todo mundo na medicina tivesse esse medo sempre, a gente nunca teria erro médico, porque aí você estaria o tempo todo se cobrando, o tempo todo vendo o que está faltando, o que precisa ser feito, a gente não teria erro médico nunca. O problema é que as pessoas começam a se acostumar muito com a ideia de tomar condutas meio mecânicas, sem pensar, e aí acaba tendo os erros. Se você pensar sempre assim, nossa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso comprometer em algum grau o meu paciente, aí seria perfeito. E aí ela conversou muito comigo disso, então eu perdi esse medo inicial, e depois ela falou assim, não, se você realmente quiser fazer medicina, aí você vai ter que passar um tempo mais estudando, mas assim, em algum momento você vai entrar. Isso aí não tenha dúvida. Todo mundo que decide fazer medicina entra, porque assim, depois que você decide, aquilo é a fila. Quanto mais você se preparar, mais você anda nessa fila e você, em algum momento, você vai passar. E aí, tanto é que foi aí nesse período, no segundo ano de ensino médio, falei, não, é medicina, não sei quanto tempo vai demorar para eu passar, mas é medicina. Agora, assim, a ideia da carreira em si, né, o porquê que medicina mexia em alguns momentos e por que deu tanto essa vontade, eu acho que depois que eu entrei na faculdade eu até consegui entender melhor e interpretar as visões que eu tinha antes, né? Eu acho que, assim, a medicina, ela é um curso que junta três coisas que eu gosto muito, né? A medicina, ela junta muito uma parte de assistência, ela junta muito fazer ciência, e ela junta muito intervir. Então, é uma das áreas que eu consigo ver mais claramente o quanto você consegue trazer um conhecimento de ciência básica, então, tipo, de como que o corpo funciona, de como que um fármaco age, e você consegue trazer esse conhecimento de algo tão abstrato e transformar isso em algo concreto. Então, se o sistema cardiovascular funciona dessa forma e libera essa substância, eu posso usar um fármaco para inibir esse mensageiro e regular uma pressão arterial que vai prevenir o infarto agudo do miocárdio daqui 20 anos, sabe? Então, a medicina, eu acho que ela traz isso de forma mais direta, assim, você vê o paciente na sua frente, você intervém e depois você vê o resultado da sua ação. Então, é tudo muito direto. E aí, isso me apaixonou muito e é o que ainda me dá gás, assim, na faculdade para querer me formar e querer continuar no curso, porque de vez em quando dá uma desanimada. Imagino sim. Uma coisa que sempre me interessa muito é como a trajetória de cada aluno é muito particular, mas a gente consegue ver certas influências, seja de uma série, como no caso que você mencionou, seja de um professor que teve uma influência maior sobre a gente. E se a gente consegue reconstruir isso, a gente chega lá nas origens e como você disse, juntando esses aspectos que lhe interessam mais, um apreço pela ciência, um apreço por ajudar, por resolver problemas, não é uma questão de resolver problemas também, tal como a engenharia, por exemplo, que é uma área em que você tem problemas e usa um método para encontrar uma solução. Então, é uma coisa muito interessante como a gente consegue reconstruir essas influências na vida da gente. Por isso a importância de um professor que estimula os seus alunos, Isso é verdade. certas séries que têm um pouco um propósito mais sólido por trás. Então, é muito interessante como a gente constrói isso e vai tendo, como que tomando interesse por certas áreas que são, às vezes, desconexas, mas quando a gente junta as peças, tem o caso como o seu, que é exatamente isso. Interesses que parecem desconexos, mas juntos formam, enfim, um interesse específico por uma carreira. É muito interessante. Porque, às vezes, alunos estão indecisos quanto à decisão das carreiras, então chegam até o terceiro ano um pouco sem decisão sobre o que fazer, eu não sei o que vou fazer, eu tenho muitas ideias, não me decidi ainda, então é importante ficar um pouco aberto a isso e aberto às influências também no seu entorno, né? Tá exposto a todo tipo de influência, parece que é o seu caso, não? Isso é. Sim, eu lembro que até no ensino médio, né, quando a gente fazia oficinas ou então ia para workshops, eu fui em vários, nesse período de escolha, né, eu fui em alguns workshops de engenharia. E, por exemplo, uma das coisas que eu lembro que, assim, eu lembro do dia que eu decidi que eu não ia mais fazer engenharia, né, tipo, foram dias diferentes, assim, o dia que eu decidi que eu ia fazer medicina e o dia que eu decidi que não ia fazer engenharia. Eu lembro que, assim, todas as vezes que a gente ia em algum workshop ou bate-papo de profissões, eu via muito que os profissionais de engenharia eles estavam muito atrelados a uma rotina mais administrativa, mais ligada à coordenação, gerenciamento de projetos.
E era algo que assim, eu não me imaginava fazendo. Tipo, eu adorava as matérias, sabe, sou fanático por exatas. Até hoje, quando chega alguma coisa de exatas na faculdade, eu fico, caramba, sabe? Tipo, esse tema voltou. Tipo, hoje mesmo a gente estava tendo que rever alguns conceitos de física, porque estava estudando fisiologia respiratória, mecânica pulmonar. E então são coisas que me chamam a atenção, mas gostava desses conceitos, mas não conseguia me imaginar na carreira. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né, ao longo do ensino médio, e também tá muito aberto, como você disse, né, as influências, porque assim, teve vários momentos que eu tive professores que eu me identifiquei muito, né, a Eliane, inclusive, foi minha professora no ensino médio, foi minha professora de gramática e literatura, foi inclusive quem me indicou escrever online, na época que eu procurei o cursinho. E, assim, foi uma pessoa que eu lembro que quando eu comecei, eu sempre detestei letras. E quando eu comecei a estudar com a Eliane, eu falei assim, caramba, não é possível que eu fiquei esse tempo inteiro sem ver a riqueza que tem em literatura, o quanto estudar gramática faz você ter uma outra percepção do mundo, você ter uma outra percepção do diálogo, de como as pessoas se comunicam, como que as relações funcionam. Tipo, como que eu fiquei tanto tempo sem ver isso? Então, eu lembro que até no período que eu comecei a estudar com ela, eu fiquei pensando assim, nossa, talvez eu deva fazer letras, porque eu tô amando isso aqui. Então, e não era, tipo, uma coisa é você gostar da matéria, ter apreço pelo aquele conhecimento que você está adquirindo, e outra coisa é a rotina, né? As relações que você vai construir. Então, tudo isso a gente acaba pesando. Legal. O Reuli, a gente está também na ligação com o Fernando da nossa equipe, que você e o pessoal também já conhecem, e ele quer fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Opa, na verdade, aliás, olá todo mundo. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu só complementando um pouco o que vocês estavam falando, né? Eu acho engraçado que no caso da medicina, é, meio que tem uma aura especial em volta, assim, que conecta um pouco esse desejo de querer fazer medicina, quando você vê o pessoal que quer muito passar e enfim, fica anos até conseguir entrar no curso, né? Conecta um pouco com aquele sonho de infância, sabe? Quando a criança fala que quer ser astronauta, cientista, médico, enfim, é fácil você ver uma criança até que fale isso, né? Você nunca vê uma criança falando, eu quero. Quer dizer, nunca, não digo, mas é muito difícil ver uma criança falar que Uhum. quer ser empresário, quero trabalhar com marketing, quero ser designer, sei lá, você não vai ver uma criança falar isso, muito difícil. Mas medicina parece que tem um pouco essa coisa do sonho, assim, né? E sempre a gente conversa com os alunos que estão se preparando para isso. Enfim, dá para perceber a diferença, assim, de como a preparação é encarada pelo aluno. Enfim, é um comentário adicional que eu queria fazer. E em relação ao que você estava falando do contato que você teve com letras, né? Quando você começou a estudar com escrever online, eu digo que quando eu comecei a trabalhar com escrever online, eu também tive essa mesma percepção. Mudou muito minha visão em relação a toda a questão de escrita. Enfim, vi todo esse mundo também com olhos diferentes, assim. É, não, assim, essa questão da escrita é engraçado, assim, porque hoje mesmo, né, na faculdade, tem muitos momentos que eu paro e eu penso, assim, o quanto ter estudado bastante literatura, ter estudado bastante os conhecimentos de semântica, sintaxe, me ajudam, assim, na faculdade, né? Por exemplo, quando a gente vai explicar alguma coisa para o paciente, eu sempre me pergunto muito, tipo, tá, essa é a linguagem que a gente usa para acessar uma pessoa que tem uma instrução bem menor que a minha, tipo, essa linguagem eu uso na academia, né? Então é a linguagem que a gente escreve o artigo, é a linguagem que a gente lê o artigo, é a linguagem que a gente apresenta um post, né? Mas não é a linguagem que você vai falar com alguém que fez o ensino fundamental, que não tem o mesmo nível de instrução, porque senão aquele conhecimento não serve de nada, né? Se não for acessível. Então, assim, aí às vezes eu paro e fico nas reflexões, assim, de tipo, caramba, isso é conceito de algumas gerações modernistas, sabe? Então eu fico, como que influencia em tantos aspectos, né? Vai para muito além do fazer prova e escrever só. Isso é um recado importante até para aquele pessoal dos modelinhos de redação e tudo mais. É, A gente sempre bate na tecla, né, da importância da escrita, não só para o Enem, mas para o que vem depois, né? Inclusive, todos esses contextos, por exemplo, a questão do projeto de texto foi muito importante para mim quando eu fui fazer o TCC na faculdade, né?
Então, assim, para quem estiver ouvindo isso agora, é, lembre-se que a escrita é muito importante para a sua vida inteira, não só para passar no Enem. Por isso que não adianta só decorar uma coisa, porque a hora que você chegar no que vem depois, e o Reoli pode comprovar para a gente que vem depois é muito mais difícil que o Enem, você vai precisar É dessa verdade. habilidade muito bem desenvolvida, senão você vai encontrar dificuldades. E depois, para lidar com essas dificuldades e corrigir isso, é muito mais doloroso, muito mais trabalhoso. O É. professor pode confirmar isso para a gente. Legal. Reuli, agora voltando um pouco, você fala um pouco da sua realidade atual como estudante de Uhum. medicina, mas a gente tem muitos alunos que têm esse interesse por essa carreira em particular. Você contou no outro vídeo, e aqui também um pouco, sobre a sua trajetória de vestibulares, as tentativas, as decisões sobre qual faculdade fazer em particular, e essa parte Uhum. toda, esses bastidores são sempre muito interessantes para quem está sentindo na pele o que é ser candidato de medicina, É, como você foi. Então, conta é um pouco verdade. para a gente como era a sua rotina de estudos como candidato, enfim, como vestibulando. Quer dizer, como você planejou tudo, se você fazia um cursinho fora, enfim, conta um pouco para a gente sobre como era um dia típico para você como estudante, vestibulando em particular, como alguém se Uhum. preparando especificamente para entrar em medicina. Assim, então, eu fiz um ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, eu fiz numa escola pública lá em Rio Branco, e assim, foi um primeiro ano com algumas lacunas, assim, né? Faltava professor e tal, então foi um primeiro ano que eu estudava muito já no contraturno da escola. Então, eu sabia que para os estudantes de escola pública é bem mais difícil a entrada na universidade, então eu buscava formas de contornar isso. E aí eu lembro até que, assim, por exemplo, no primeiro ano, a galera de escola pública talvez vai entender melhor. Tem alguns livros que, assim, são muito clássicos, né, da escola pública. Por exemplo, a Mabs para Biologia, o Feltri, o Ricardo Feltri para Química, o Calçada para Física. Então eu lembro que o Feltri, por exemplo, o livro do Feltri, quase na metade do primeiro ano, eu estava chegando no último capítulo, assim. Porque eu fazia, tipo, tentava fazer capítulos a mais do que eu estava vendo na escola, para quando aquele assunto aparecesse, eu já ter as dúvidas formadas e conseguir tirar a dúvida com o professor, né? Quando era um professor que ia ter regularmente, porque às vezes, por exemplo, professor de língua portuguesa, eu lembro que no meu primeiro ano de ensino médio eu cheguei a ter 4 no ano. Então, assim, depende muito de escola, assim, né? Mas eu tentava ir contornando isso com os livros mesmo da escola. E os assuntos que eu tinha mais dificuldade, aí corria, pegava videoaula no YouTube. E aí, quando eu fui para a escola particular, o SESC, eu tive que refazer o primeiro ano, né? Porque o SESC ele tem um currículo que é próprio assim deles, né? Um modelo de currículo que você tem que ter uma certa autonomia nas matérias que você vai fazer. Então, o aluno ele tem língua estrangeira além do inglês. Então, é algo mais que o aluno realmente é estimulado a construir o próprio currículo. Então, eles precisam que você faça os 3 anos lá. Então, eu fiz o primeiro ano do ensino médio 2 vezes. E aí, no SESC, era um currículo muito, muito intenso, assim. Eu lembro que eu tinha aula desde as 8 da manhã até quase as 8 da noite, porque a parte da noite a gente tinha atividade extracurricular. E aí, nesse período do ensino médio no SESC, eu fiz uma base muito boa, assim, de conteúdos. E aí, terminou o ensino médio, eu voltei para Rio Branco, né? Voltei em 2017. E aí, 2017 foi um ano que eu não estudei tanto para as provas, eu realmente só revisei com os assuntos que eu já tinha da escola, porque era um ano que eu precisava me preparar financeiramente. Assim, os meus pais não estavam preparados para a ideia de eu sair de casa, ter que fazer provas, né? Então, tipo, as provas aqui em São Paulo, sei lá, tem inscrições de 180, R$ 200, e aí são 4, 5 provas, mais inscrição de Enem, passagem. E passagem de ida e volta para Rio Branco é bem caro, e aí a gente realmente precisava se planejar financeiramente. E aí foi um ano que, assim, foi um ano que eu não estudei num ritmo tão alto, eu só revisei os conteúdos do terceiro ano do ensino médio e as matérias que eu já tinha tido na escola. E aí, 2018 foi o ano que eu realmente peguei pesado, assim, porque era o meu primeiro ano de FUVEST, era uma prova que eu não conhecia, então eu estava fazendo às cegas, né? Então, lá em Rio Branco tinham poucos cursinhos que eram específicos para vestibulares, todos os cursinhos que eram, praticamente todos os cursinhos
pré-vestibulares de Rio Branco eram cursinhos para Enem, porque a Federal do Acre é via Enem, né? Então, eles realmente são direcionados para aquilo. E aí, os cursinhos que tinham lá, que eram voltados mais para vestibulares mesmo, eram muito caros. Então, assim, eu nem teria como pagar. E até se ganhasse uma bolsa, dificilmente eu conseguiria pagar. Então, eu falei, não, vou estudar sozinho mesmo. Aí procurei um cursinho de redação, né, mandei mensagem para a professora Eliane falando, olha, eu preciso muito estudar redação e eu quero muito treinar redação para a Unicamp, para a USP, mas eu não sei como que eu faço. Aí ela indicou a plataforma, né, eu lembro que eu assinei lá no início, aí eu podia mandar 2 redações por semana. Eu fiz um pacote que eu tinha direito a 8 redações mensais. E aí eu distribuí ao longo da semana, assim, na segunda-feira eu fazia uma redação no final do dia e na sexta-feira uma redação no final do dia. Então era muito engraçado porque as redações elas tinham reules diferentes. Uma tinha um reule totalmente descansado, final de semana, tá tudo bem. E a da sexta-feira era assim, o resto, né? O que sobreviveu à semana de estudos. E aí, as redações que eu tinha mais dificuldade, eu colocava na segunda. Então, assim, eu tinha muito mais facilidade com a redação do Enem, porque ela é uma redação que ela é mais direta, né? A forma como a banca corrige a redação é diferente. Ela é uma redação que ela traz um problema mais claro, ela traz um objetivo mais claro. Então, o candidato ele tem mais claro qual que tem que ser o posicionamento, qual que tem que ser o foco, né? Como resolver um problema. Enquanto as outras redações elas são muito reflexivas, então sempre deixava essas que eram mais difíceis na segunda e a do Enem na sexta. E aí sempre assim, segunda FUVEST, Unicamp ou Unesp e sexta Enem. E aí ao longo da semana eu fazia algo do tipo, na segunda de manhã eu fazia tipo 4 horas de matemática e segunda tarde 4 horas de história. Terça de manhã, 4 horas de biologia, terça tarde, 4 horas de química. Então, eu sempre fazia muito isso. E nesse ano foi um ano que eu fiquei muito estudando teoria. Estudava muita teoria, lia muitos os capítulos de livro, assistia muita videoaula e fiz uma bagagem muito boa de teoria. E aí é que eu acho que foi o erro. Tipo, o erro desse ano foi ter focado em teoria. Assim, eu acho que depois, né, no seu segundo ano de preparação, isso ficou mais claro. Mas eu lembro que eu fui fazer as provas e, assim, eu lembro que eu sentia que eu tinha estudado muito mais, nem se comparava ao que eu tinha estudado no ano anterior. E eu aumentei, tipo, 10 pontos na média. Tipo, foi praticamente a mesma coisa, né? Se colocasse os pesos, era praticamente a mesma coisa. E aí eu voltei para casa, assim, arrasado. Falei, nossa, como que vai ser agora? Né? Tipo, gastei um dinheirão indo fazer prova em São Paulo, nada. E aí deu aquela decepção, mas eu falei, não, mas agora eu já sei qual que é o caminho e agora vai ser mais um ano. E aí nesse segundo ano, que eu acho que assim, foi o ano que de fato eu acertei na preparação, foi o ano em que eu não estudava mais teoria nenhuma. Então, assim, eu já sabia que eu já tinha teoria, né? Eu já tinha estudado um ano inteiro só focado em teoria, eu tinha feito um bom ensino médio, então eu já tinha um conhecimento teórico muito bem sedimentado, e aí eu comecei a fazer questão. Assim, eu lembro que eu usava aqueles mesmos horários, então, tipo, fazia 4 horas de uma matéria de manhã, 4 horas de uma outra matéria à tarde. Por exemplo, hoje na faculdade, né, eu vejo muitos professores falando que esses blocos grandes de matéria não são tão produtivos. Na época, eu conseguia dar conta, assim, eu não me desgastava tanto fazendo essas rotinas longas, mas eu acho que aí entra uma questão de o aluno se conhecer um pouco, porque eu sei que tem que algumas pessoas que já têm mais dificuldade ficar muito tempo vendo os mesmos temas. Então, de repente, intercalar, né, 2 horas de uma matéria, 2 horas de outra, mas eu conseguia fazer blocos, assim. Então, tipo, naquele dia de manhã, só aquela matéria. E aí eu comecei a fazer muita prova antiga. De início, eu errava muitas questões. Tipo, eu lembro que eu ficava tipo, caramba, mas eu já vi esse conteúdo. Tipo, se alguém me pedir para eu explicar, eu sei explicar esse conteúdo, mas eu errava muitas questões. E isso é uma questão de que, assim, isso vai acontecer em qualquer momento da vida, né? Hoje, na faculdade, quando eu pego questões para resolver, isso ainda acontece. Porque parte do aprendizado é também você saber qual é o mecanismo que está sendo perguntado. Tem coisas que são muito diretas, assim, por mais que você saiba explicar aquele assunto, você precisa se ater
aquele detalhe, aquela informação dentro daquele contexto. Então, o fato de você se acostumar com a forma como determinados temas são cobrados é uma parte muito importante. Assim, hoje, se eu pudesse elencar assim, o que foi decisivo no meu ano de preparação, o que deu certo foi fazer prova antiga e treinar redação. Então, assim, 2 redações por semana e todos os dias fazer questão, todos os dias. Eu lembro que, assim, quando chegou no final do ano, eu acho que, tipo, de vestibulares eu tinha feito mais de 1.800 questões e do Enem eu tinha feito todas as edições do Enem anterior, dos Enems anteriores e tinha feito, acho que eram, tipo, 10 simulados de um cursinho aqui de São Paulo, aí tinha feito mais 3 simulados de um cursinho do Ceará, então eu tinha testado muito as questões, assim. E aí, com o tempo, você começa a ver também que as questões elas começam a cair mais ou menos dentro de um mesmo padrão. Então, assim, com o tempo você começa a ver que é mais comum, por exemplo, quando fala de realismo, cobrar Machado de Assis. Então, assim, talvez eu nem precise tanto de toda a teoria do realismo, eu preciso conhecer melhor essa obra do Machado de Assis, porque vai ter sempre uma questão sobre, sei lá, Dom Casmurro, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, com o tempo você começa a entender qual que é o padrão da prova, e aí é isso que vai fazer diferença mesmo, assim, na rotina. Então, nos dias normais, no geral, fazia isso. E aí, no sábado, eu geralmente tirava para fazer simulado, e aí era simulado no estilo da prova mesmo. Então, trancava o quarto, contava lá no cronômetro 4 horas. Eu tinha muita dificuldade para fazer questões dentro do tempo. Então, sempre, todas as provas do Enem, exceto a do ano que eu passei, eu nunca conseguia terminar a prova. Então, eu sempre acabava a prova, estava nessa questão 70 e tanto, 80 e um pouquinho, mas nunca conseguia terminar a prova. E aí, inclusive, foi no ano que eu passei, foi o primeiro ano que eu consegui terminar o Enem. Então, eu tinha lido todas as questões e realmente tinha passado por todas. Mas, principalmente porque, assim, todos os sábados, assim, desde o início do ano, de manhã eu fazia um simulado estilo FUVEST e à tarde um simulado estilo Enem. Então, fechava a porta do quarto de manhã, fazia questão até meio-dia, parava, almoçava, voltava, aí sentava das 2 até as 6 da tarde fazendo simulado do Enem. Aí o sábado à noite, aí eu ia ver um filme, saía para o shopping. No domingo também o meu dia era dia livre, então almoçava com a família e aí voltava tudo de novo na segunda. Sensacional. Então, pessoal, dicas muito valiosas que o Will acabou de dar. É importante ver como ele tinha estratégia na rotina de estudos dele. Quer dizer, não era simplesmente sentar e ler material, enfim, passivamente. O Will tinha uma rotina bem específica, estratégica, fazer provas, fazer questões, tinha horários, tinha dias da semana para enviar redação. Uma coisa legal que eu lembro, me corrija se eu estiver enganado, mas se eu me lembro bem, a sua primeira redação, modelo Enem com a gente, você tirou uns 820, se eu não me engano. E daí você foi progredindo com essa sua rotina. 820 não é uma nota péssima, de maneira nenhuma, é uma nota média alta, mas para a medicina a gente sabe que é preciso almejar mais, é preciso buscar, enfim, objetivos maiores para aumentar a média final da prova, evidentemente. E com esse treino seu, com essa regularidade de treinar a redação 2 vezes por semana, que é um ritmo excelente, você foi progredindo, até que num dado momento chegou a tirar 1.000 no nosso treino, com os nossos corretores. E verdade. como quem estuda com a gente sabe que 1.000 com a escrever online é 1.000 mesmo, quer dizer, não tem nota de graça, enfim, não tem unificação. Se você tira 1.000 é porque mereceu de fato. A gente costuma ser mais exigente que a banca, de modo geral, justamente para deixar o aluno muito bem preparado. Porque no dia da prova tem outros fatores em jogo. Tem ansiedade, tem a questão do tema inédito, enfim, tem um tanto de expectativa, o cansaço da prova, que é bastante longa. Então, é preciso chegar já bastante preparado, assim, com um nível muito alto, para poder tirar uma nota boa. E a sua nota, a nota final da redação, na edição em que você passou, foi um sólido 980, que é uma coisa sensacional. E tendo isso em vista, será que a gente pode dizer, é correto afirmar que, de certo modo, ir ter ido bem na redação foi esse empurrão em tanto que fez você entrar em medicina, finalmente? Não, com certeza, assim, a redação foi o diferencial. Tanto é que eu lembro que, assim que, no dia mesmo que eu fiz o segundo dia de prova do Enem, eu fiquei com muita vontade de corrigir. Aí eu não corrigi porque
ia ter FUVEST umas 2, 3 semanas depois, ia ter outras provas, e assim, eu me conheço, então eu sei que eu ia ficar muito feliz e achando deu tudo certo, ou então eu ia ficar muito mal e ia falar, pronto, acabou, nem vou fazer e pronto. Então eu falei, não, vou deixar, vou fazer as outras provas, depois eu corrijo. E aí, quando eu tinha passado essas provas que eu corrigi, eu vi que eu tinha feito tipo 144, 145, alguma coisa assim no total de acertos. E a distribuição não tinha sido das melhores, porque assim, a distribuição dos pontos, a gente sabe que se tiver feito mais questões em matemática e mais questões em ciências da natureza, a nota tende a ser maior, né, pelo TRI. Então, eu tinha feito mais questões em ciências humanas, por incrível que pareça, assim, as matérias que eu sempre fui pior, e tinha feito mais questões em linguagens. Então, eu falei assim, putz, meu TRI não vai ser bom. E aí eu comecei a simular. Eu pensei assim, não, e se eu tirar, por exemplo, 900 na redação? E se eu tirar 920? E se eu tirar 880? Em todas essas simulações que eu fazia, sempre a nota era uma nota boa, mas era uma nota que a gente ia precisar que a lista rodasse. Então, eu fiquei muito naquela angústia de tipo, caramba, talvez não role ainda, talvez eu tenha que fazer mais um ano. E aí, no dia que saiu a nota, assim, nossa, eu lembro como se fosse hoje, assim, era um sábado de madrugada, eu acho, sábado, sexta-feira de madrugada, não lembro. Era um dia, assim, de madrugada e eu fiquei até muito tarde esperando a nota sair. E quando eu já tinha praticamente desistido de ver a nota, aí alguém me ligou, acho que foi o Japa, que assim, é um mega amigo meu, que a gente se conheceu no Rio, e aí falou assim, nossa, o resultado saiu, corre lá para ver. Aí eu entrei para ver, quando eu vi da nota da redação, eu falei assim, mentira, eu não acredito que eu tirei isso na redação. E aí, na hora, eu até loguei de novo, porque eu pensei, estão postando nota, deu algum erro, sei lá. Enfim, não é essa a minha nota de redação, não é. E aí, até porque só vinha na minha cabeça assim, se foi 980, tipo, não existe, teoricamente, 980, né? Ou o corretor ele dá 960 ou ele dá 1000. Então, só fica 980 quando faz a média. Então, eu falei assim, um dos corretores tem que ter dado 1000. Não foi. E aí, eu entrava de novo. Então, aí, depois, assim, de eu já ter entrado umas 2, 3 vezes no site, ver que era aquela nota mesmo, aí eu olhei para a nota de matemática e falei, nossa, pela quantidade de acertos faz sentido essa nota e tal. E aí eu fui tentando acreditar que era aquela nota mesmo. E aí depois disso liguei para minha mãe desesperada, assim, eu lembro que era tipo umas 3 horas da manhã. E aí a minha mãe ficou mega feliz também. E aí depois que eu coloquei a nota da redação na média, aí eu já não tive mais dúvida, assim. Eu falei, não, agora eu passei. Agora, tanto é que, assim, depois que eu coloquei a média da redação, eu lembro que eu ficava, assim, contando os 920, 900 na redação, eu ficava com, tipo, média de mais ou menos uns 770, 760 e alguma coisa. E, assim, quem está prestando medicina sabe que é uma nota que dá para você disputar vaga, mas você vai precisar de alguns fatores, né? Tipo, muitas chamadas, enfim. É uma nota boa, mas é uma nota que você não vai ficar tão bem assim. E aí, quando eu coloquei a nota da redação mesmo, os 980, nossa, aí a nota em alguns lugares ia para 810, em outros lugares ia para 800, 794. Então, depois eu falei assim, pronto, é isso, tô dentro, agora já posso comprar estetoscópio, jaleco, porque já começa a faculdade. Então, assim, a nota da redação, assim, eu acho que foi um alívio até, porque foi a nota que de fato me fez assim, pronto, valeu a pena, agora vai dar tudo certo. Então, assim, foi realmente o divisor de águas, assim. Enquanto nos outros anos todos eu ficava com muita incerteza em torno da nota da redação, porque eu ficava dependendo muito das outras áreas. No ano que eu passei, foi a nota da redação que me deu o primeiro sinal de que, assim, não, agora você está dentro. Foi, assim, de fato, a nota que fez diferença. Sensacional. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, é uma regularidade, isso é verdade. Com você, com outros candidatos que foram muito bem, que passaram em cursos concorridos, como medicina, engenharias, direito, enfim. A redação é sempre aquele pontapé, é sempre aquele componente da prova que eleva tudo e que às vezes faz acontecer. Então, é como esse seu recado para quem está como que não está convencido ainda da importância disso? Muita gente vai empurrando com a barriga, enfim, vai deixando o ano passar e lembra da redação perto da prova e daí não dá tempo, evidentemente. Redação é conhecimento e treino leva tempo.
Treino é uma É coisa verdade. sustentada no tempo, não há como estudar de véspera para redação, ou se preparar de véspera para redação. Então, fica esse recado do Rioli para quem não se convenceu, né? Se faltava algo para É, se convencer, acho que não fica dúvida é. aí da importância do peso que a redação tem e da boa preparação para a redação, particularmente. Não, e assim, ao longo do ano, redação era uma parte, assim, da semana que eu nem gostava tanto, assim, porque é um momento que você tem que olhar para a folha em branco e, assim, tem que dar um jeito de produzir algo, não tem como fugir, assim. Então, acho que poucas vezes ao longo do ano eu realmente me senti motivado para escrever. Mas, assim, eu ficava pensando, nossa, isso vai fazer uma diferença no final, vai fazer a diferença no final, é aqui que eu tenho que investir. E aí me convencia realmente a escrever, assim. É claro que tinha alguns temas dos temas que a gente gosta, a gente acaba, né, escrevendo com vontade e tal. Mas tinham temas que, assim, eram temas que eu detestava. Tipo, tinha uns temas da FUVEST que entram muito... O Enem, até eu gostava mais de escrever o Enem, porque ele é mais direto, assim. Mas tinha alguns temas da FUVEST que eu li, assim, os textos de apoio, e eu ficava, tipo, eu não sei exatamente o que que querem de mim aqui. Então, é um exercício que às vezes mexe até com o ego, assim, de você fica tipo, caramba, será que eu não sei nada, assim, a ponto de não conseguir escrever? Então, tem um pouco de você realmente se desafiar ao longo do ano inteiro e quanto antes você se convencer de que é o que vai fazer diferença, mais fácil vai ser essa trajetória. Com certeza, a redação é o remédio amargo, mas faz muito bem, é necessário. É, é verdade. Você falou uma palavra muito importante agora na sua resposta, que é motivação. E sempre me impressiona essa sua motivação, quando você conta a sua trajetória, de continuar tentando, de saber que essa trajetória não seria fácil. Você de antemão sabia disso. Hum. E conta pra gente como você se manteve motivado nesse tempo todo. Em algum momento você chegou a, pelo menos, pensar em desistir? E se sim, o que te fez seguir em frente? Quer dizer, qual foi a força motriz que te fez seguir em frente na sua trajetória? Assim, teve alguns momentos, assim, que me deu muita vontade de desistir, assim. Eu acho que as primeiras vezes foi quando eu passei em algumas universidades, e aí eu ficava pensando, tipo, já é medicina, já é o curso que eu quero, por que que eu não entro logo? Por que que eu quero continuar tentando para fazer medicina em São Paulo? Né? Por que ir buscar essas instituições? Então, tipo, é, nesses momentos eu acho que foi quando deu mais vontade de desistir, assim. E até no terceiro ano mesmo, quando eu vi as concorrências de medicina, né? Eu lembro que eu vi a relação candidato-vaga, tipo, 330 por vaga. Eu falei, mano, é impossível, sem condição, assim, tipo. Então dava um desânimo. E aí, assim, todas as vezes eu lembro muito, né, de que tinha algumas coisas, assim, que eu me apegava muito. A primeira coisa que eu ficava pensando é que eu seguia muito alguns estudantes de medicina que na época faziam vídeo para o YouTube, faziam postagem no Instagram, e uma coisa que eles falavam sempre, assim, e era sempre que eu lembrava muito, é que por mais tempo que você passe agora tentando medicina, isso vai ser tipo 4, 5, 6, sei lá, 7, 8, 9 anos da sua vida. Mas depois disso você vai viver tipo 50, 60 anos fazendo isso. Então, o tempo que você vai poder dedicar àquilo que você buscou realizar, ele é tão maior que talvez esse tempo agora nem faça diferença. E isso era uma coisa que eu me apegava muito, assim. Então, eu sempre tentava pensar como que eu me via fazendo algo no futuro, né? Então, tipo, sei lá, eu não consegui passar em medicina agora, mas, sei lá, a minha nota deu para fazer direito, por exemplo, né? Teve um ano que deu para fazer direito, no outro ano eu acho que cheguei a ser chamado de engenharia química na UFRJ, e a única coisa que eu pensava era, eu não me vejo, sabe, fazendo isso. Então, vai ser algo que vai me trazer um descanso agora, porque eu não vou ter mais que me preocupar com isso, vou começar logo ensino superior e vida que segue. Mas qual que vai ser o resultado disso no futuro, né? Tipo, será que eu não vou me frustrar e vou depois querer voltar de novo para prestar vestibular? E aí o caminho vai ser tão mais complicado, porque eu vou ter que retomar algumas coisas que eu já esqueci. Então, eu sempre tentava, me imaginar se eu realmente conseguia me ver, assim, naquela rotina. Eu consigo me ver fazendo outra coisa? Se sim, então é algo que eu até posso tentar. Mas se não, se assim, penso naquela carreira e ainda me dá aquele gostinho de fazer, não, é isso mesmo.
E aí, quando isso acontecia para as universidades, né, que eu ficava pensando, não vou mais tentar as universidades de São Paulo, vou entrar no que eu passei, eu sempre ficava pensando, será que essas universidades têm as oportunidades que eu quero? Tipo, será que elas vão ter vão me dar as mesmas chances de fazer iniciação científica, vão me dar as mesmas oportunidades de intercâmbio, vão me dar as mesmas oportunidades de ter acesso a métodos mais modernos de tratamento? Então, se não são, talvez eu não fique tão satisfeito lá. Então, eu quero aquele lugar, aquele curso, e aí dava aquele ânimo, sabe? Mas eu acho que assim, tem outras questões que é muito também de você pensar o que te levou a fazer aquela escolha, né, da carreira. Então, por exemplo, se você decidiu fazer medicina, por exemplo, pela questão da ciência, pelo conhecimento científico que você vai produzir, tem algumas universidades que vão te dar muito mais oportunidades para isso. Então, você vai ter que sempre que lembrar da dificuldade que é para entrar naquela universidade, lembrar de por que você quer ir para lá. Eu quero ir porque ela é muito forte em pesquisa, eu quero ser um mega pesquisador, então eu quero ir para lá. E aí foca nisso. Eu sempre lembrava muito de assistência, né? Então, tipo, é a parte que eu mais gosto da medicina, então eu sempre pensava em atendimento. E aí eu lembro que eu entrava nos sites institucionais, assim, das universidades. Quem estiver prestando medicina agora talvez já tenha até visto, tem um vídeo institucional do Hospital das Clínicas, que eles mostram todo o complexo, a quantidade de pessoas que circulam lá por dia, a quantidade de cirurgias que são feitas no ano. E aí eu ficava tipo, caramba, sabe? Eu quero ser um dos médicos que vai estar lá no futuro e que vai fazer diferença na vida desses pacientes. Então, eu lembro que na época eu estava prestando prova, inclusive, saiu uma notícia que eles tinham conseguido fazer um transplante de útero. Tinha sido o primeiro transplante de útero da América Latina. E aí eu ficava pensando, tipo, caramba, como que foi para essa mulher acordar depois da cirurgia e descobrir que ela vai poder ser mãe? E aí eu ficava muito imaginando isso, assim, de como eu ia ficar muito satisfeito em poder levar isso para as pessoas. E aí dava um gás, assim, de continuar, e eu falei, não, é isso que eu quero que um dia... eu sempre lembro muito disso também, assim, eram umas coisas que eu sempre lembrava, que a minha maior satisfação vai ser, assim, quando no futuro alguém dizer, vai no Rioli que ele é um médico bom, assim, eu confio nele. Então, tipo, isso era uma coisa que me motivava a querer fazer mais prova e, sabe, tipo, era muito me ver no futuro podendo contribuir com algo que eu via como algo muito positivo, assim. Bacana. Até uma coisa que eu tenho para falar, assim, vai ser um discurso meio coach, mas para quem está ouvindo tudo isso que a gente está falando agora, né? Lá no começo eu falei daquela coisa do sonho da criança, né? De ser astronauta, ser médico, ser cientista. E, assim, a gente vê nas pessoas que querem enfim, nas pessoas que tiram nota alta no vestibular, conseguem aí uma boa nota em redação, e principalmente nas pessoas que querem passar em medicina, muitas vezes a gente consegue ver esse perfil, assim, o perfil do vencedor, né? Que é muito diferente do perfil do gênio, né? Casa com aquilo que você estava falando, que não é tipo, que todo mundo que entra em medicina é um novo Einstein, né? Mas é aquele cara que até porque ele também teria dificuldades em algumas coisas, mas é aquele cara que se esforçou demais, né, para conseguir esse resultado e não desistiu. Tinha o resultado ali, olhava para aquilo e ia para cima daquilo, e vai, né, para cima daquilo com certa obstinação, né, querendo alcançar aquilo. É, como eu disse, a gente consegue ver muito isso nas pessoas que conseguem ir bem e principalmente nas pessoas que querem passar em medicina. Por isso, assim, a mensagem de coach que eu tenho para todo mundo alimente esse sonho, né, e trace objetivos. A organização casa muito bem com isso, a organização dos estudos, da forma como o Reule mostrou, por exemplo, como ele fazia, isso ajuda muito a você ter metas e conseguindo cumprir essas metas de estudo para ir alimentando essa coisa dentro de você, né? Mas não desanimar, não deixar de alimentar esse sonho, não desistir, porque é lógico que podem ter momentos que as coisas não vão dar certo, pode ter ali um ano que não funcione, né, tem que tentar outro ano, mas a gente percebe que é justamente essa postura
ajuda muito, assim, faz a diferença no resultado final, né? Essa postura de obstinação atrás desse resultado tão desejado, que de fato a medicina é um sonho para essas pessoas, né? Não é simplesmente escolher um curso ali para ter uma carreira profissional, enfim, você vê que para as pessoas que querem isso é algo que vai além, né? Então, não desistam e alimentem esse sonho. Professor? Excelente. Então, Reuli, a gente já vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a gentileza de aceitar nosso convite, de ter essa conversa com a gente. Ele gostou muito de conversar com você, de você expor a sua posição, as suas opiniões, sua experiência, sua perspectiva e sua trajetória com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo da nossa comunidade vai aproveitar muito isso. Pessoal, revejam essa nossa conversa. Tem ouro aqui, realmente é puro ouro. Então, gostei muito de ter tido essa conversa com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E a gente vai se falando. Pessoal, deixem suas perguntas, seus comentários aqui. Às vezes pergunta para o Reuli. Muita gente tem curiosidade de saber como é a rotina do estudante de medicina, sobretudo com essa trajetória tão impressionante. E a gente repassa para ele, se ele tiver tempo, ele comenta alguma coisa. Agora ele é muito mais ocupado, porque a gente sabe que a rotina do estudante de medicina é bastante corrida, mas quem sabe ele vem aqui participar e responder algumas perguntas de vocês, sempre vai ser algo de muito interesse. Então, Reuli, muito obrigado, pessoal, muito obrigado por assistirem e aproveitem esse conteúdo. Vejam também outro vídeo a que me referi no começo, o link está aqui embaixo, e aproveitem todo esse conteúdo. Pessoal, até logo então, até a próxima. Muito obrigado, Reuli. Muito obrigado a vocês, assim, sempre que precisarem, que eu puder falar com a galera que está prestando prova agora, que eu sei que assim é um período que é muito cheio de inseguranças e assim quanto mais a gente consegue conversar com pessoas que tiveram dificuldades muito parecidas com as nossas, a gente consegue amenizar um pouco esse clima de tensão. Então, assim, para mim sempre vai ser um momento muito rico e muito prazeroso poder compartilhar um pouco do que foi a minha vivência com vocês. E assim, vou estar super aberto para conversar sobre o que vocês precisarem, assim, desde o que você fazia na véspera da prova. Sei que tem gente que gosta assim, de perguntar até o que você comia antes de fazer prova. Então, tipo, as coisas que vocês quiserem perguntar, eu vou estar super aberto para conversar e até sobre a faculdade também, porque eu sei que é algo que a gente também acaba usando de motivação, de tipo, nossa, e como que como que são as primeiras matérias, como que é o primeiro contato com o paciente. Então, como que é a primeira vez no laboratório de anatomia? Eu lembro que eram coisas que eu me perguntava muito na época que eu estava prestando prova. Então, assim, o que vocês precisarem, é sério, vai ser um prazer poder compartilhar qualquer vivência que puder ajudar vocês nisso, porque eu sei o quanto esse período é bem chatinho mesmo, mas uma coisa eu sempre falo, assim, na época que eu estava prestando prova, todo mundo falava, quando você entrar, você nem vai lembrar o quanto o vestibular é difícil. E isso é bem verdade. Hoje eu olho e fico assim, caramba, tipo, sabe? Tipo, não acredito que eu achava tão difícil assim. Então, é porque acaba que a gente precisa de ver certas experiências para ver que, na verdade, a gente transformava as coisas em obstáculos muito maiores que elas eram, né? Então, assim, é isso. Estou disponível, não hesitem em me procurar, porque vocês vão ser muito bem recebidos. Sensacional, eu já ajudando todo mundo aqui agora. Imagina como médico, então, como vai ajudar tanta gente. Então, muitíssimo obrigado de novo. Sucesso na sua carreira. A gente vai se falando. A gente quer te entrevistar, quem sabe, quando você já estiver de jaleco ali atendendo médico. Legal. Vai querer falar com você de novo, com certeza, que vai ser uma coisa muito inspiradora para a nossa comunidade, para todos que estão nos assistindo. Então, uma boa noite. Muito obrigado novamente, Fernando. Boa noite, Reuli. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi muito bom aí, ter essa sua colaboração. É muito inspirador ouvir esses discursos. Eu lembro, eu até falei agora há pouco dessa questão do perfil de aluno, né? Você deve ter visto o depoimento do Fábio, né? Eu acho que você mesmo me falou, né, que quando você assinou com a gente, você chegou a ver os depoimentos e aquilo te inspirou também, né? E ele passou exatamente pela mesma coisa, né? Porque ele tirou 600 e pouco na primeira vez, O Fábio é o que estava fazendo Federal do Ceará? do Rio Grande do Norte. Federal do Rio Grande do Norte, é verdade. Isso. E daí no ano seguinte ele tirou 1.000, né? Ele não desistiu.
Então, é muito legal a gente ver o perfil de vocês, assim, que correm atrás disso e poder mostrar isso para os outros alunos. Enfim, a gente sempre bate na tecla do trabalho duro que traz boas recompensas, né? Então, muito obrigado aí pela sua colaboração, foi muito legal a sua conversa. O outro vídeo que você mandou também, pessoal, assiste aí, clica no link para assistir esse vídeo. E é isso. Fechou então, Reuli. Pessoal, boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.